Olá, como você está? Espero que esteja bem. Eu sou a professora Helena, de língua portuguesa. Sou morena, de cabelos castanhos cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Estou usando hoje uma blusa lisa. E atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha. Um texto escrito em prosa é composto por parágrafos bem organizados. Ah, mas isso você já sabe. Quer ver uma novidade? Então venha comigo nesse caminho de aprendizagem. Para escrever artigos, redações, cartas, etc., é preciso que o texto seja estruturado em parágrafos. Dessa forma, o parágrafo é definido como o agrupamento das frases que expressam alguma ideia ou pensamento. Os parágrafos também ajudam na organização da estruturação textual. Eles organizam o texto separando o seu conteúdo em blocos de sentido. A organização do texto em parágrafos vai depender do gênero textual a ser produzido, mas todos trabalham com uma estrutura de começo, meio, fim. Alguns podem se dividir em parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto gira em torno da ideia núcleo e, a partir do seu desenvolvimento, você realiza a sua produção, inserindo informações secundárias ou opiniões, que são, na verdade, desdobramentos da ideia núcleo. Assim, quando você for produzir o seu texto, você precisa decidir qual será a sua ideia núcleo e quais serão as ideias secundárias que comporão o seu texto. Vamos relembrar algumas características do texto informativo. Você pode assistir a aula completa, é prosa ou é verso, lá no canal da Multirio ou na playlist do seu aplicativo Rio Educa em Casa. Nessa aula, o texto informativo é muito mais explorado. Bem, esse tipo de texto é uma produção textual normalmente escrita em prosa, que traz informes sobre um determinado assunto. Sua função é informar, esclarecer, elucidar. Geralmente, o texto informativo informa de uma maneira bastante direta. Nessa imagem, nós temos o texto com o qual trabalharemos hoje. Vamos à sua leitura. Por que a ida é sempre mais demorada do que a volta? Essa sensação acontece com todo mundo que viaja, desde que tenham sido feitos trajetos idênticos, na mesma velocidade, em sentidos opostos. Isso porque o nosso cronômetro interno não funciona com perfeita regularidade e muitas vezes engana a noção de tempo. As estruturas neurais que controlam a percepção temporal estão localizadas na mesma área do cérebro que comanda a nossa concentração. Isso significa que se a maior parte dessa área estiver voltada a prestar atenção no caminho, nas placas e na paisagem, não conseguimos nos concentrar no controle de tempo. E aí, não saberemos quanto tempo de fato a viagem levou. Na ida, a descoberta de novos lugares influi na percepção de distância e achamos que estamos demorando mais. Nossa preocupação é quando vamos chegar. Na volta, com o caminho já conhecido, a concentração se dispersa e a percepção de tempo é alterada para menos, dando a impressão de que o trajeto passou mais depressa. O nosso cérebro
É impressionante, não é verdade? Qual é a ideia central desse texto? A ideia central é que em uma viagem a ida é mais demorada do que a volta. E gravitando ao redor dessa ideia central, nós temos algumas ideias secundárias que serão analisadas daqui a pouquinho. Perceba que esse texto tem um título e é composto por 2 parágrafos. E que cada parágrafo é marcado por um recuo na margem esquerda. Outra observação importante é a finalização de cada parágrafo por um ponto. Agora, nós vamos destrinchar esse parágrafo. E eu deixei essa linha imaginária somente para você visualizar o recuo do parágrafo. Observe que o primeiro parágrafo é composto por 3 períodos. Cada período aqui está representado por uma cor diferente. E cada período desse é finalizado com um ponto final. Uma dica para você construir o seu texto é produzir parágrafos que se organizem em torno de um enfoque, uma perspectiva, uma análise ou até mesmo uma cena específica. Vamos analisar daqui a pouquinho cada um desses períodos do parágrafo. E nós percebemos que nesse parágrafo existe a solidificação e a ampliação da ideia central do texto, que é a ida demorar mais do que a volta. Vamos fazer a releitura do início do parágrafo. Essa sensação acontece com todo mundo que viaja, desde que tenham sido feitos trajetos idênticos na mesma velocidade em sentidos opostos. O trecho "essa sensação" está fazendo referência à pergunta contida no texto: por que a ida é sempre mais demorada do que a volta? Note que esse primeiro período apresenta uma ideia núcleo, que será ampliada no decorrer do parágrafo. Além disso, é inserida uma ressalva sobre essa ideia. Existe uma condição para que a ida seja sempre mais demorada do que a volta. E a condição é que, desde que tenham sido feitos trajetos idênticos na mesma velocidade em sentidos opostos. Esse período apresenta a proposta ou a ideia que será desenvolvida ao longo do texto. E essa ideia é a nossa ideia núcleo. Você conseguiu perceber como esse parágrafo foi iniciado? Dando continuidade, vamos reler esse trecho do parágrafo. Isso porque o nosso cronômetro interno não funciona com perfeita regularidade e muitas vezes engana a noção de tempo. Note que o isso retoma a ideia central, mas também insere uma nova informação, insere uma ideia secundária, porque se ele só retomasse a ideia central, o texto ficaria repetitivo, como se estivéssemos andando em círculos. É preciso que o nosso texto evolua. Então, esse período apresenta uma explicação biológica, científica sobre o nosso cronômetro interno. E dessa forma, nós temos um argumento que sustenta a ideia central do texto. Vamos seguir na análise do primeiro parágrafo do texto. As estruturas neurais que controlam a percepção temporal estão localizadas na mesma área do cérebro que comanda a nossa concentração. Perceba
que esse período já não cita a ideia central, mas amplia a informação biológica apresentada anteriormente. E ele faz isso, o autor, por meio da inserção de uma ideia secundária, porque ele aprofunda a explicação da nossa percepção temporal. Você está conseguindo perceber que cada período vai agregando sentido ao texto? Uma ideia vai complementando a outra e vai também adicionando novas informações? A organização do primeiro parágrafo pode ser resumida assim. No primeiro período, nós temos a apresentação da ideia central, que é o fato da ida parecer ser mais demorada do que a volta. Em seguida, no segundo período, o autor apresenta uma explicação biológica do argumento que sustenta a ideia do parágrafo. E no último período desse parágrafo, nós percebemos uma ampliação da explicação biológica. Quando você for realizar a sua produção textual, é muito importante que você perceba essa evolução do seu texto. É importante que nós façamos a retomada da ideia central e também é bastante interessante que nós adicionemos informações secundárias, porque dessa forma o nosso texto vai apresentar informações cada vez mais interessantes e assim o leitor vai querer ler o nosso texto até o fim. Vamos revisar o que abordamos na aula antes do nosso encontro acabar. Hoje, nós vimos algumas características dos parágrafos, como, por exemplo, o recuo. Além disso, vimos que ele organiza o texto em blocos de sentido, que, por sua vez, são organizados a partir de uma ideia núcleo. Aprendemos que as ideias secundárias gravitam em torno da ideia núcleo. Além disso, vimos também que essas ideias secundárias sustentam, aprofundam e ampliam a ideia principal do texto. No nosso texto que trabalhamos hoje, nós percebemos que a ideia núcleo é a ida demorar mais do que a volta. Notamos também algumas informações que foram adicionadas, como, por exemplo, uma explicação científica sobre o nosso cronômetro interno e sobre a nossa percepção temporal. Agora é o momento do nosso desafio do dia. Leia a fábula abaixo e inspire-se. Depois da leitura da fábula, imagine esse título para um texto informativo. Pesquise sobre o vento e o sol e produza um parágrafo que apresente informações sobre esses dois elementos da natureza. Não se esqueça, você precisa ter uma ideia núcleo e ideias secundárias. Boa produção! E então, agora que a nossa aula acabou, você está se sentindo um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais preparada para produzir seu texto? Espero que sim. Tchau e até breve!